Antes de qualquer coisa, eu preciso que você faça algo simples agora. Para por alguns segundos. E presta atenção no que você está sentindo neste exato momento, sem distração, sem pressa, sem tentar fugir. Porque existe uma verdade silenciosa dentro de você, que você vem ignorando há muito tempo. Talvez você não saiba explicar, mas ela está aí. Naquela sensação de que os dias estão passando rápido demais, naquele incômodo que aparece quando você para pensar na sua vida, naquela voz baixa que diz que você poderia estar fazendo mais, sendo mais, vivendo mais. E mesmo assim, você continua repetindo os mesmos hábitos, as mesmas decisões, os mesmos padrões, como se estivesse preso em um ciclo que você sabe que não te leva para lugar nenhum. E o mais estranho é que, por fora, tudo parece normal. Aí você cumpre suas responsabilidades, faz o que precisa ser feito, segue a rotina. Mas por dentro, existe um vazio difícil de ignorar. Um vazio que não é falta de algo externo, é falta de alinhamento interno. É a distância entre quem você é hoje e quem você sabe que poderia ser. E essa distância dói. Dói quando você vê o tempo passando e sente que não está evoluindo como deveria. Dói quando você percebe que está vivendo abaixo do seu potencial, mas não consegue sair disso. Dói porque, no fundo, você sabe que não é falta de capacidade, é falta de decisão. E é exatamente aqui que tudo muda, porque existe um momento na vida em que você não consegue mais fingir que não percebe. Um momento em que a consciência chega e você entende que continuar do mesmo jeito já não é mais uma opção. E quando esse momento chega, não existe mais volta. Você começa a enxergar coisas que antes ignorava. Começa a perceber padrões que antes passavam despercebidos. Começa a questionar escolhas que antes pareciam normais. E isso pode ser desconfortável. Na verdade, quase sempre é. Porque crescer não tem nada de confortável. Crescer exige que você encare a verdade. Exige que você pare de se esconder atrás de distrações, de desculpas, de justificativas que só existem para manter você onde está. E talvez esse momento esteja acontecendo com você agora. Talvez esse vídeo não seja só mais um conteúdo aleatório. Talvez ele tenha aparecido exatamente quando você precisava. Porque existe algo dentro de você que já está pronto para despertar. Mas esse despertar não vem fácil. Ele exige que você mude a forma como pensa, a forma como age, a forma como encara a própria vida. E, principalmente, exige que você pare de fugir de si mesmo. Ao longo desse vídeo, você não vai ouvir promessas fáceis, não vai encontrar atalhos, não vai receber motivação vazia. Você vai ser confrontado com suas escolhas, com seus padrões, com tudo aquilo que você sabe, mas evita encarar. E isso pode incomodar, mas também pode ser o início de uma transformação real, porque quando você entende, de verdade, você não consegue mais voltar atrás. Então agora, antes de continuar, eu te faço uma pergunta simples, mas decisiva. Você quer continuar vivendo como sempre viveu? Ou está pronto para encarar quem você realmente pode se tornar? Porque a partir daqui, não é mais sobre assistir. É sobre despertar. Se você decidiu não ignorar mais, comenta: eu estou pronto. E a verdade é que o momento que você acabou de viver agora, esse incômodo, essa reflexão, não foi por acaso. Porque toda mudança real começa assim, não com ação, não com disciplina, mas com consciência. E a maioria das pessoas nunca chega até aqui. Elas sentem, percebem, mas rapidamente se distraem de novo. Voltam para o celular, voltam para a rotina, voltam para o automático, como se nada tivesse acontecido. Mas você ainda está aqui, e isso já te coloca em um lugar diferente, porque significa que, de alguma forma, você está disposto a olhar para dentro. E isso muda tudo. Só que existe um problema. Olhar para dentro
não é confortável. Na verdade, é exatamente o oposto. Porque quando você começa a se observar de verdade, você percebe coisas que não queria perceber. Percebe o quanto procrastina, percebe o quanto se sabota, e percebe o quanto adia decisões que sabe que precisa tomar. E aí vem a parte mais difícil. Assumir. Assumir que não é o mundo que está te travando. Não são as pessoas, não é o momento, é você. São as escolhas pequenas, diárias, silenciosas, que estão construindo exatamente a vida que você tem hoje. E isso pode ser duro, mas também é libertador, porque no momento em que você entende isso, você também entende que pode mudar, que não depende de ninguém, que não precisa de aprovação, que não precisa de um sinal perfeito. Você só precisa decidir. E decisão não é algo emocional, não é algo bonito. Decisão é simples e desconfortável. É fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não quer. É agir, mesmo sem motivação. É continuar, mesmo sem resultado imediato, porque a versão forte de você não nasce pronta. Ela é construída no silêncio, nos dias comuns, nas escolhas invisíveis, nos momentos em que ninguém está vendo. E aqui está algo que quase ninguém fala. Você não falha porque não consegue. Você falha porque para, porque começa, mas não sustenta. Se empolga, mas não mantém. Decide, mas não honra a decisão. E enquanto isso continuar acontecendo, nada muda. Você continua com planos, com ideias, com potencial, mas sem resultado. E isso gera frustração. E essa frustração, com o tempo, vira conformismo. E é aí que muita gente desiste da própria vida, mesmo sem perceber. Mas existe um ponto de ruptura. Um momento em que você entende que não dá mais, que continuar assim custa caro demais. E talvez esse seja o seu momento. Não porque tudo está perfeito, mas exatamente porque não está. Se porque a dor de continuar igual começa a ser maior do que a dor de mudar. E quando isso acontece, a transformação começa, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E tudo começa com uma decisão silenciosa. Eu não vou mais me sabotar. Se isso fez sentido para você, comenta. Eu decidi mudar. Existe algo acontecendo dentro de você, agora, e você provavelmente nunca parou para observar com clareza. A sua mente não quer que você mude, e antes que você entenda isso errado, não é porque você é fraco, não é porque você não tem disciplina, e muito menos porque você não nasceu para evoluir. É porque a sua mente foi programada para te manter seguro, e na lógica dela, segurança é mais importante do que crescimento. Por isso, toda vez que você tenta sair do lugar, toda vez que você pensa em mudar, toda vez que você decide fazer algo diferente, ela entra em ação. Mas não do jeito que você imagina. Ela não te bloqueia diretamente. Ela não diz, pare. Ela faz algo muito mais sofisticado. Ela cria argumentos. Argumentos que parecem inteligentes. Argumentos que parecem racionais. Argumentos que parecem até responsáveis. Agora não é o momento. Você precisa se organizar melhor primeiro. Quando você tiver mais tempo, você começa... É melhor esperar a hora certa. E você acredita, porque faz sentido, porque parece lógico, porque parece prudente. Mas aqui está o problema. Isso não é estratégia. É adiamento disfarçado. E quanto mais você aceita isso, mais você treina sua mente a te manter exatamente onde você está. E isso vai criando um padrão invisível. Você sente vontade de mudar. Você se anima. Você começa a planejar, mas não executa. Ou executa por pouco tempo e para. E aí vem a frustração. E junto com ela, vem a promessa. Agora vai ser diferente. Mas não é, porque o mecanismo continua o mesmo. E com o tempo, isso começa a afetar algo muito mais profundo. A sua identidade. Você começa a se enxergar como alguém que não termina o que começa. Como alguém que não consegue manter consistência. Como alguém que sempre volta para o mesmo lugar. E isso é perigoso, porque quando você muda a forma como se vê, você muda a forma como age.
E aí você entra em um ciclo silencioso de autossabotagem. Você tenta, falha, se frustra, duvida de si, tenta menos, falha mais. E isso vai se repetindo, até que você começa a acreditar que o problema é você, mas não é. O problema é que você nunca foi ensinado a observar a sua própria mente. Nunca te ensinaram que existe um jogo interno acontecendo o tempo todo. Um jogo onde uma parte de você quer crescer e outra parte quer manter tudo como está. E a parte que vence é aquela que você alimenta. Se você alimenta conforto, você fica parado. Ou se você alimenta consciência, você evolui. Agora presta muita atenção nisso. A sua mente prefere que você continue frustrado, mas previsível, do que arriscar se tornar alguém diferente. Porque o novo é incerto, e o incerto, para a mente, é perigoso. Por isso mudar parece tão difícil, não porque você não consegue, mas porque você está lutando contra algo que te conhece perfeitamente, que sabe suas desculpas favoritas, que sabe quando você cansa, que sabe quando você desiste, e usa tudo isso contra você, de forma silenciosa. Agora vem a virada. No momento em que você percebe isso, você deixa de ser controlado automaticamente. Você começa a observar. E quando você observa, você cria distância. E quando você cria distância, você ganha a escolha. Escolha de não cair na desculpa. Escolha de agir mesmo sem vontade. Escolha de continuar mesmo quando tudo dentro de você pede para parar. E isso muda tudo. Porque a partir daí, você não depende mais de motivação. Você depende de decisão. E decisão não negocia com a mente. Decisão executa. Então a pergunta agora é simples, mas direta. Você vai continuar acreditando em tudo que a sua mente te diz? Ou vai começar a questionar aquilo que está te mantendo preso? Porque a partir do momento que você enxerga o jogo, você pode parar de perder nele. Se você percebeu que estava sendo sabotado sem perceber, comenta: eu acordei para isso. Agora eu preciso que você faça algo difícil, mas extremamente necessário. Imagina por um momento a melhor versão de você. Não a versão idealizada, perfeita, distante, mas a versão real, possível. Aquela que você sabe que conseguiria se realmente se comprometesse. Uma versão mais disciplinada, mais focada, mais segura, mais consistente. Uma versão que não se sabota, que não adia, que não negocia com aquilo que precisa ser feito. Você consegue ver essa versão? Porque ela existe. Ela não é fantasia. Ela é uma possibilidade real que está disponível para você. Agora vem a parte desconfortável. Olha para a sua vida hoje. Olha para suas escolhas, para os seus hábitos, para a forma como você reage quando as coisas ficam difíceis. E compara. Existe uma distância. E essa distância não é pequena. É uma distância construída todos os dias. Nas pequenas decisões que você acha que não importam. Quando você escolhe o fácil ao invés do necessário. Quando você adia ao invés de agir. Quando você promete e não cumpre. Cada uma dessas escolhas afasta você daquilo que você poderia ser. E o pior não é isso. O pior é que você sabe. Sabe o que precisa fazer. Sabe onde está errando. Sabe onde está se enganando. Mas continua. E isso cria um peso silencioso de carregar uma versão de você que nunca sai do lugar. E quanto mais o tempo passa, mais esse peso aumenta. Porque não é só sobre o que você não fez, é sobre quem você está deixando de se tornar. Agora deixa eu te mostrar algo que pode mudar tudo. Essa versão sua que você imaginou, ela não depende de talento, ela não depende de sorte, ela depende de alinhamento. Alinhamento entre o que você sabe e o que você faz. Porque hoje, você já sabe muita coisa, mas não vive. E esse é o maior problema. Não é falta de informação, é falta de aplicação. E enquanto existir essa diferença, você vai continuar travado. Agora pensa comigo. E se, a partir de hoje, você começasse a agir como essa versão, mesmo sem estar pronto,
mesmo sem estar motivado, mesmo sem ter certeza, só agir. Pequeno, mas consistente. O que aconteceria em 30 dias? Em 60? Em 6 meses? Porque a verdade é simples. Você não vira essa versão de uma vez. Você constrói ela. E constrói com decisões. Decisões pequenas, repetidas todos os dias. E aqui está o ponto que a maioria ignora. Você já está se tornando alguém. A pergunta é: essa pessoa está mais próxima ou mais distante daquilo que você sabe que poderia ser? Até porque no final, não é sobre o que você quer ser. É sobre o que você está fazendo todos os dias. Se você percebeu que está distante de quem poderia ser, comenta: eu vou me aproximar. Como agir mesmo sem motivação? Agora que você já enxergou, já percebeu, já entendeu o que está te travando, vem a pergunta que realmente importa. Por quê, mesmo sabendo de tudo isso, você ainda não age? E a resposta é simples. Porque você está esperando sentir vontade. Você foi condicionado a acreditar que precisa estar motivado para começar, que precisa estar inspirado, animado, no clima certo, para fazer o que precisa ser feito. Mas isso é uma das maiores armadilhas que existem. Porque motivação não vem antes da ação. Ela vem depois. A pessoa disciplinada não age porque está motivada. Ela age apesar de não estar. E isso muda completamente o jogo. Porque se você continuar esperando sentir vontade, você vai continuar preso no mesmo lugar. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já disse: hoje eu não tô com cabeça. Depois eu faço melhor. Amanhã eu começo de verdade. E esse amanhã nunca chega. Porque não é sobre o dia, é sobre o padrão. E enquanto o padrão for esse, a sua vida vai continuar travada. Agora presta atenção nisso. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de menos negociação, menos conversa interna, menos justificativa, menos espaço para desistir. Porque toda vez que você começa a negociar com você mesmo, você perde. Você dá espaço para dúvida, para preguiça, para desculpa. E quando percebe, já voltou para o mesmo lugar. Então aqui vai uma mudança simples, mas poderosa. Pare de perguntar se você vai fazer e comece a assumir que já decidiu, sem opção, sem plano B, sem negociação. Porque decisão de verdade elimina alternativas. Aí isso te força a agir, mesmo sem vontade, mesmo cansado, mesmo sem ver resultado imediato. E é exatamente isso que constrói consistência. Agora deixa eu te mostrar um erro que quase todo mundo comete. A pessoa tenta mudar tudo de uma vez. Quer virar disciplinada da noite para o dia, quer fazer tudo perfeito, quer dar um salto enorme e falha, porque não sustenta e aí desiste. Mas não é assim que funciona. Mudança real é silenciosa, é pequena, é repetida, é constante. É você fazer o que precisa ser feito hoje e amanhã, de novo. E depois, de novo. Sem depender de emoção, sem depender de motivação, só execução. Porque no final, não é o que você faz de vez em quando que muda a sua vida. É o que você faz todos os dias. E aqui está a verdade que muita gente não aceita. Você não precisa estar pronto para começar. Você precisa começar para se tornar pronto. Então para de esperar o momento ideal. Ele não existe. O que existe é o momento em que você decide parar de adiar. E esse momento pode ser agora. Se você entendeu que não vai mais esperar motivação, comenta: eu vou agir mesmo assim. Como lidar com recaídas sem desistir. Agora presta muita atenção nisso, porque isso pode ser exatamente o que está travando você há meses, ou até anos. Você vai falhar. Não importa o quão decidido você esteja, não importa o quanto você queira mudar, não importa o quanto você esteja motivado agora, vai ter um dia em que você não vai fazer, vai ter um momento em que você vai voltar para o padrão antigo, vai ter uma fase em que você vai se perder um pouco. E isso não significa nada. Mas o que você faz depois disso significa tudo. Porque a maioria das pessoas não perde na execução.
Ela perde na interpretação do erro, erra uma vez e transforma isso em identidade. Tá vendo? Aí eu não consigo. Eu sempre faço isso. Eu nunca vou mudar. E sem perceber, ela deixa de estar lidando com um erro pontual e passa a construir uma narrativa sobre si mesma. E essa narrativa destrói tudo, porque quando você acredita que é alguém que não consegue, você começa a agir como alguém que não consegue. Agora observa esse padrão. A pessoa começa bem. Primeiro dia, energia alta. Segundo dia, motivação ainda presente. Terceiro dia, já começa a sentir resistência, mas vai. Aí, no quarto dia, ela falha. Não faz. E ao invés de tratar isso como algo isolado, ela entra em um processo interno pesado. Se culpa, se critica, se compara, se desvaloriza. E isso gera uma sensação ruim. E o cérebro, para fugir dessa sensação, evita tentar de novo. Porque tentar de novo significa encarar aquela frustração. Então, o que acontece? Ela adia. Depois eu volto. Segunda-feira eu recomeço. Quando eu estiver melhor, eu faço direito. E esse depois vira dias. Dias viram semanas. E quando ela percebe, já perdeu completamente o ritmo. E aí ela conclui: eu não consigo manter consistência. Mas isso não é verdade. O problema não foi a falha. Foi o tempo que ela ficou parada depois dela. Agora guarda isso com muita força. Uma falha não destrói o progresso, mas a pausa longa sim. É a pausa que te faz regredir, é a pausa que quebra o ritmo, é a pausa que te faz voltar para o início. E essa pausa quase sempre vem da forma como você reage ao erro. Agora deixa eu te mostrar como as pessoas que evoluem lidam com isso. Elas não ignoram o erro, mas também não dramatizam. Elas entendem que falhar faz parte do processo. E ao invés de perguntar, por que eu fiz isso? Elas perguntam, como eu volto o mais rápido possível? Sem culpa, sem julgamento, sem peso emocional. Porque elas sabem que o jogo não é sobre perfeição, é sobre continuidade. E continuidade não significa nunca falhar. Significa nunca se afastar por muito tempo. Agora imagina isso aplicado na sua vida. Você falha hoje, mas amanhã você já volta. Sem drama, sem história. Sem transformar isso em um problema maior do que realmente é. O que acontece? Você mantém o ritmo, mantém o progresso, mantém a construção. E com o tempo, essas falhas deixam de ter impacto, porque você não dá mais poder para elas. E aqui está a virada mais importante. Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser alguém que sempre volta, porque é isso que constrói disciplina de verdade. Não é acertar sempre, é não desistir nunca por muito tempo. Então, da próxima vez que você falhar, e esse momento vai chegar, não se pergunte se você estragou tudo. Pergunte apenas isso: eu volto agora ou vou me afastar de novo? Porque é essa resposta que define se você evolui ou continua preso no mesmo ciclo. Se você decidiu que nunca mais vai se afastar por muito tempo, comenta: eu sempre volto mais rápido. O ambiente que define quem você se torna. Existe algo influenciando sua vida todos os dias, sem você perceber. Não é só a sua mente. Não são só suas decisões. É o ambiente onde você está, as pessoas com quem você convive, as conversas que você escuta, os conteúdos que você consome, os hábitos que você repete automaticamente. Tudo isso está moldando quem você está se tornando. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você acha que é coincidência você estar exatamente onde está hoje? Ou existe um padrão sendo reforçado todos os dias, ao seu redor? Porque a verdade é simples. Você não cresce sozinho, mas também não fica parado sozinho. O ambiente sempre puxa você para algum lado. E na maioria das vezes, puxa para baixo. Não porque as pessoas querem te ver mal, mas porque elas estão presas no mesmo nível, mesmas crenças e mesmas desculpas, mesmos hábitos. E sem perceber, você começa a se adaptar. Você diminui seus objetivos para não parecer exagerado.
Você reduz sua intensidade para não parecer diferente. Você evita falar sobre o que quer para não ser julgado. E assim, pouco a pouco, você vai se afastando de quem poderia ser. Não por falta de capacidade, mas por influência. Agora presta atenção nisso. Se você passar tempo suficiente em um ambiente limitado, você começa a pensar limitado, começa a agir limitado, começa a sonhar limitado. E o mais perigoso, começa a achar que isso é normal, que é assim mesmo, que não dá para fazer diferente, que a vida é isso aí. Mas não é. Isso é só o reflexo do ambiente que você está inserido. Agora imagina o contrário. Imagina você cercado de pessoas que agem, que evoluem, que não aceitam ficar no mesmo lugar. O que acontece? Você se eleva, não porque quer, mas porque não tem como ficar igual. O padrão muda, a exigência muda, a mentalidade muda, o nível muda e você acompanha. Agora aqui vem um ponto desconfortável, mas necessário. Talvez o ambiente que você está hoje não seja o ambiente que vai te levar para o próximo nível. E aceitar isso dói. Dói porque envolve pessoas. Dói porque envolve rotina. Dói porque envolve sair do conhecido. Mas crescimento sempre exige afastamento. Nem sempre físico, mas mental. Você pode continuar no mesmo lugar, mas não pode continuar com a mesma mentalidade. Não pode aceitar as mesmas limitações. Não pode repetir os mesmos padrões. Você precisa filtrar. Filtrar o que escuta. Filtrar o que consome. Filtrar quem influencia suas decisões. Não é porque se você não fizer isso, o ambiente decide por você. E quando o ambiente decide, você não cresce. Você se adapta. E adaptação, nesse caso, é permanecer exatamente onde está. Agora deixa eu te fazer uma pergunta honesta. O lugar onde você está hoje te impulsiona ou te limita? Porque a resposta disso explica muito sobre a sua vida atual. E mais importante, define muito sobre o seu futuro. Se você percebeu que precisa mudar o que te influencia, comenta. Eu escolho evoluir. O medo invisível. Existe algo que está influenciando praticamente todas as suas decisões. E você nem percebe. Você acha que decide com base na lógica. Acha que escolhe com base no que é melhor. Acha que está no controle. Mas na maioria das vezes, não está. Porque por trás das suas escolhas, existe um fator silencioso, constante, o medo. Só que não é aquele medo óbvio. Não é o medo que te paralisa de forma clara. Não é o medo que você reconhece facilmente. É um medo inteligente. Um medo que se disfarça de razão. Ele não diz, não faça. Ele diz, calma, pensa melhor. Não precisa ser agora. Vamos fazer isso do jeito certo depois. E você acredita. Porque parece sensato, parece equilibrado, parece responsável, mas na prática, é só uma forma sofisticada de continuar parado. Agora observa sua própria vida. Quantas decisões você já adiou? Não porque não podia, mas porque ficou pensando demais. Pensando nos riscos, pensando nas consequências, pensando no que poderia dar errado. E enquanto você pensa, você não age. E enquanto você não age, nada muda. E aí vem a parte mais perigosa. Você começa a justificar. Cria explicações que fazem sentido. Não era o momento ideal. Eu preciso me preparar mais. Agora não é a prioridade. Mas no fundo, não foi estratégia. Foi medo. Medo de falhar. Medo de errar. Medo de se expor. Medo de tentar e não conseguir. E existe um medo ainda mais profundo, que quase ninguém admite. O medo de ser visto tentando. Porque tentar te coloca em risco, te coloca vulnerável. As pessoas podem julgar, podem duvidar, podem criticar. E para evitar isso, você se mantém no plano, na ideia, na intenção. Porque ali, você está seguro. Ali, você não erra. Ali, você não falha. Ali, você não se expõe, mas também não cresce. E assim você entra em uma prisão silenciosa. Uma prisão onde tudo parece normal,
mas nada evolui. Agora presta muita atenção nisso. O medo não aparece para te impedir. Ele aparece porque existe algo importante ali. Você só sente medo quando existe possibilidade de crescimento, quando existe mudança, quando existe algo em jogo. Se não fosse relevante, você não sentiria nada. Então o problema não é sentir medo. O problema é obedecer ele. Porque toda vez que você recua, você reforça. Você ensina sua mente que aquilo é perigoso, que deve ser evitado. E na próxima vez, vai ser ainda mais difícil agir. Agora pensa no contrário. Toda vez que você age mesmo com medo, mesmo inseguro, mesmo sem garantia, você enfraquece esse padrão. Você mostra para sua mente que aquilo não te destrói. E isso muda completamente a forma como você se comporta. Você começa a ter mais liberdade. Liberdade para tentar. Liberdade para errar. Liberdade para crescer. E é exatamente isso que constrói confiança real. Não é acertar sempre. É agir mesmo sem certeza. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quantas decisões na sua vida não foram tomadas por medo? Quantas oportunidades você deixou passar porque pensou demais? Quantas vezes você escolheu o seguro, sabendo que aquilo não ia te levar para frente? Porque no final, o medo não destrói sua vida de uma vez. Ele faz algo muito mais sutil. Ele te mantém pequeno, por muito tempo. E quando você percebe, anos já passaram. Agora a virada. Você não precisa eliminar o medo. Você precisa parar de obedecer. Precisa agir com ele presente. Precisa decidir que ele não vai mais controlar suas escolhas. Porque coragem não é ausência de medo. É ação apesar dele. E essa ação é o que começa a mudar tudo. Então, da próxima vez que o medo aparecer, não interprete como um sinal de parar. Interprete como um sinal de avanço. Como um indicativo de que você está saindo do lugar. Se você decidiu parar de obedecer o medo, comenta: eu não vou parar. A prisão da aprovação dos outros. Existe algo controlando suas decisões, e você chama isso de consideração pelos outros. Mas, na verdade, é dependência de aprovação. E isso está mais presente na sua vida do que você imagina. Você pode até não perceber, mas muitas das suas escolhas não são realmente suas. São filtradas. Filtradas pelo que vão pensar, pelo que vão dizer, pelo que vão achar de você. E isso muda tudo. Porque ao invés de agir com base no que você acredita, você começa a agir com base no que é aceito. E aos poucos, você vai se moldando, se ajustando, se diminuindo, se escondendo, só para não gerar desconforto. Agora pensa comigo, quantas vezes você já deixou de fazer algo? Não porque não queria, mas porque ficou imaginando a reação dos outros? Não quantas vezes você travou? Não por falta de capacidade, mas por medo de julgamento. E esse medo não precisa ser explícito. Ele é sutil. Ele aparece quando você pensa demais antes de postar algo. Quando você evita falar o que realmente pensa. Quando você escolhe o caminho mais seguro para não chamar atenção. E sem perceber, você começa a viver uma versão editada de si mesmo. Uma versão mais aceitável. Mais confortável para os outros. Mas cada vez mais distante de quem você realmente é. E isso tem um preço. O preço de viver uma vida que não é totalmente sua. Porque quando você depende da aprovação, você entrega o controle. Entrega sua liberdade. Entrega suas decisões. Entrega seu potencial. E passa a viver de acordo com expectativas externas. Agora deixa eu te mostrar algo que pode mudar isso. As pessoas estão muito mais preocupadas com a própria vida do que com a sua. Elas julgam? Sim, mas por pouco tempo. Elas comentam? Às vezes, mas seguem em frente. Enquanto isso, você fica preso em pensamentos, preso em cenários que nem aconteceram, preso em um julgamento que muitas vezes só existe na sua cabeça. E por causa disso, você deixa de agir, deixa de tentar, deixa de se expor, deixa de crescer. Agora aqui vem uma verdade difícil.
mas necessária. Você não vai ser aprovado por todo mundo. E quanto mais você crescer, menos aprovado você vai ser. Porque sair do padrão incomoda. Fazer diferente incomoda. Evoluir incomoda. Principalmente quem não está evoluindo. Então tentar agradar todo mundo é a forma mais rápida de não chegar em lugar nenhum. Agora imagina o contrário. Imagina você tomando decisões baseadas no que você acredita, agindo mesmo que alguém critique, se expondo mesmo que alguém não entenda. O que acontece? Você se torna livre, livre para construir, livre para errar, livre para ser quem realmente é. E essa liberdade é o que permite crescimento real. Agora presta atenção nisso. Enquanto você precisar de validação externa, você vai continuar travado. Mas quando você começa a validar a si mesmo, tudo muda. Você não depende mais de aplauso. Não depende mais de aceitação. Não depende mais de concordância. Você age porque decidiu. E isso te coloca em outro nível. Então a pergunta agora é simples. Você está vivendo a sua vida? Ou uma versão ajustada para agradar os outros? Porque a resposta disso explica muito do porquê você ainda não saiu do lugar. E se você decidiu parar de viver para aprovação, comenta: eu não preciso provar nada. O tempo que você está perdendo. Existe algo acontecendo agora, enquanto você assiste isso, que você não consegue parar. O tempo, ele está passando. Silencioso, constante, imparável. E o mais perigoso é que você se acostumou com isso. Se acostumou a achar que sempre vai ter depois. Que sempre vai dar tempo. Que você pode começar amanhã, semana que vem, mês que vem. Mas deixa eu te confrontar com algo direto. Você não tem todo esse tempo que imagina. E não. Isso não é sobre medo. É sobre realidade. Agora pensa comigo. Quantas coisas você disse que ia fazer e ainda não fez? Quantos planos ficaram só na ideia? Quantas decisões você adiou, achando que teria outra chance? E enquanto isso, os dias foram passando, sem aviso, sem pausa, sem negociação. E aqui está o que ninguém fala. Você não perde sua vida de uma vez. Você perde em dias comuns, dias que parecem normais, dias que parecem repetitivos, dias que você nem percebe, mas que, somados, definem tudo. Agora imagina isso. Se nada mudar, onde você vai estar daqui a um ano? Mesmos hábitos, mesmas decisões, mesmos resultados e o mais duro, a mesma frustração. Porque no fundo, você já sabe que poderia estar mais longe, sabe que poderia estar melhor, sabe que está adiando coisas importantes, mas continua, porque parece que ainda dá tempo. Só que o tempo não avisa quando começa a faltar, ele simplesmente passa. E quando você percebe, já não é mais cedo. Agora presta muita atenção nisso. O problema não é só o tempo passando, é você passando junto, sem evoluir. Porque o tempo vai passar de qualquer forma. A pergunta é: você vai crescer junto com ele ou vai apenas envelhecer? Porque existe uma diferença enorme entre os dois. Crescer exige decisão, exige ação, exige desconforto. Envelhecer não exige nada, acontece sozinho. E é exatamente por isso que tanta gente chega lá na frente, com arrependimento, não pelo que fez, mas pelo que deixou de fazer, pelas chances que ignorou, pelas decisões que adiou, pela vida que poderia ter vivido, mas não viveu. Agora deixa eu te perguntar algo sério. Se você continuar exatamente como está, você vai se orgulhar da sua vida daqui a alguns anos? Ou vai olhar para trás e perceber que perdeu tempo demais? Porque o maior erro não é falhar, é adiar. Adiar até que o tempo passe e as oportunidades não voltem mais. Agora a virada. Você não precisa mudar tudo hoje, mas precisa parar de agir como se tivesse tempo infinito. Precisa começar, mesmo pequeno e mesmo imperfeito, mesmo sem certeza. Porque começar tarde é melhor do que nunca começar. E o pior cenário não é errar. É olhar para trás e perceber que você nem tentou. Então para de tratar o tempo como algo garantido. Ele não é. Ele está passando agora.
E cada decisão sua define o que você vai fazer com ele. Se você entendeu que não pode mais adiar, comenta: meu tempo é agora. Disciplina versus emoção, onde tudo se perde. Agora eu vou te mostrar exatamente onde a maioria das pessoas falha. Não no começo, mas no meio do caminho. Porque começar é fácil. Você se anima, se motiva, decide que agora vai ser diferente. E nos primeiros dias, você realmente acredita nisso. Você faz, você se dedica, você entra no ritmo. Mas depois, a emoção passa, a motivação diminui, o entusiasmo some, a vontade desaparece. E é exatamente nesse momento que tudo desmorona. Porque a maioria das pessoas age baseada em emoção. Se está com vontade, faz. Se não está, não faz. Simples assim. E isso parece inofensivo, mas destrói qualquer progresso. Porque emoção é instável. Hoje você está bem, amanhã não. Hoje você quer, amanhã não quer. E se sua ação depende disso, sua vida vira uma montanha russa. Agora pensa comigo. Se você só trabalhasse quando tivesse vontade, você teria resultado? Se você só cuidasse da sua saúde quando estivesse motivado, você evoluiria? Se você só fizesse o que precisa ser feito quando estivesse no clima, alguma coisa mudaria? Não. Porque resultado não vem de intensidade momentânea. Vem de repetição. E repetição não depende de emoção, depende de disciplina. Agora, aqui está o ponto que muda tudo. Disciplina não é força de vontade. Disciplina é decisão mantida. É você fazer o que precisa ser feito, independente de como se sente. Cansado? Faz. Sem motivação? Faz. Sem ver resultado? Faz. Porque você já decidiu. E decisão de verdade não negocia com emoção. Agora deixa eu te mostrar o erro que quase todo mundo comete. A pessoa tenta se motivar todos os dias. Assiste vídeo. Se empolga, se enche de energia, mas não constrói disciplina. E aí vive em ciclos. Motiva, age, desmotiva, para, recomeça. Motiva, age, desmotiva, para, recomeça. E isso cansa, porque parece que você nunca sai do lugar. Mas o problema não é falta de motivação, é excesso de dependência dela. Agora imagina o contrário. Imagina você agir mesmo sem vontade. Sem precisar se sentir pronto, sem precisar se sentir animado, só agir. O que acontece? Você cria consistência, e consistência cria resultado. E resultado cria confiança, e confiança elimina a necessidade de motivação. E aí você entra em outro nível, um nível onde você não depende mais do seu estado emocional. Você depende da sua decisão, e isso te torna imparável. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você está vivendo baseado no que você sente ou no que você decidiu? Porque a resposta disso explica exatamente por que você ainda não chegou onde quer. Se você decidiu parar de depender da emoção, comenta: eu faço mesmo sem vontade. O preço de continuar igual. Agora eu preciso que você seja honesto com você mesmo, sem filtro, sem desculpa, sem tentar aliviar. Se nada mudar, qual vai ser o preço da sua vida? Não o preço agora, mas o preço acumulado. O preço de continuar adiando. O preço de continuar escolhendo o fácil. O preço de continuar ignorando aquilo que você sabe que precisa ser feito. Porque tudo tem um custo. Mudar custa. Exige esforço, exige disciplina, exige desconforto. Mas não mudar custa muito mais. Só que esse custo é silencioso. Ele não aparece de uma vez. Ele aparece aos poucos, na frustração acumulada, na sensação de estar ficando para trás, na comparação que você evita fazer. Mas sente. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já sentiu que poderia estar mais longe, que poderia estar melhor e que poderia estar vivendo outra realidade? E mesmo assim, continuou no mesmo lugar. E esse continuar é o que mais custa, porque cada dia que passa, sem mudança, é um dia reforçando o mesmo padrão. E padrão repetido vira destino. Agora imagina isso.
Se você continuar exatamente como está, daqui 1 ano, o que vai ser diferente? Sinceramente, não o que você gostaria, mas o que de fato vai acontecer. Porque intenção não muda nada. O que muda é repetição. E se você repete o mesmo comportamento, você mantém o mesmo resultado. Simples assim. Agora deixa eu te mostrar algo ainda mais forte. O problema não é só onde você vai estar, é quem você vai se tornar. Porque cada escolha sua está moldando sua identidade. Você está se tornando alguém mais forte, ou mais acomodado, mais disciplinado, ou mais reativo, e mais decidido, ou mais dependente de emoção? Porque no final, você não constrói só resultados, você constrói a si mesmo, e isso é irreversível. Agora vem a parte mais pesada, mais necessária. O tempo não vai parar para você decidir, ele vai continuar passando, e se você não mudar, você vai chegar lá na frente, com a consciência de que poderia ter feito diferente. E esse tipo de arrependimento não tem como voltar atrás, não tem como recuperar tempo, não tem como refazer escolhas, não tem como reconstruir anos perdidos. Agora me responde de verdade, vale a pena continuar como está? Vale a pena manter esse padrão? Vale a pena pagar esse preço? Porque o preço de mudar é alto, mas o preço de continuar igual é a sua vida inteira. Agora a virada. Você não precisa mudar tudo hoje, mas precisa parar de fingir que está tudo bem. Precisa assumir que continuar assim tem um custo, e que esse custo é alto demais. E quando você entende isso de verdade, a mudança deixa de ser uma opção. Ela vira necessidade. Se você percebeu que não pode mais continuar igual, comenta: eu não aceito mais isso. O momento da decisão real. Existe uma diferença que muda tudo, mas quase ninguém percebe. A diferença entre querer e decidir. Porque querer, todo mundo quer. Quer mudar, quer evoluir, quer melhorar de vida, mas continua fazendo as mesmas coisas. Porque querer não exige nada. Agora decidir é outra história. Decidir elimina alternativa. Decidir fecha a porta. Decidir te coloca em um caminho, sem volta confortável. E é por isso que a maioria evita. Prefere continuar querendo do que assumir o peso de decidir. Porque quando você decide de verdade, você não pode mais fingir que não sabe. Você não pode mais se esconder atrás de desculpas. Não pode mais dizer que ainda está pensando. Não pode mais empurrar com o tempo. Você assume, e assumir pesa, mas também liberta. Sim, agora deixa eu te perguntar algo direto. Quantas coisas na sua vida você quer, mas nunca decidiu de verdade? Quantas mudanças você já prometeu, mas nunca sustentou? Quantas vezes você disse, agora vai, mas voltou para o mesmo padrão? Isso não é falta de capacidade, é falta de decisão real, porque decisão de verdade não depende de emoção, não depende de motivação, não depende de vontade. Ela é sustentada, independente de como você se sente. Agora pensa nisso. Quando você decide algo de verdade, você não fica discutindo consigo mesmo. Você não negocia, não questiona, não adia. Você simplesmente faz, porque já está resolvido. Agora observa a sua vida. As áreas onde você realmente decidiu fluem. As áreas onde você ainda está vendo travaram. Porque indecisão gera atraso, gera dúvida, gera negociação e gera inconsistência. E consistência não nasce na motivação, nasce na decisão. Agora aqui está a virada. Você não precisa de mais informação. Você precisa de posicionamento. Precisa escolher de que lado você está. Ou você continua sendo a pessoa que tenta, ou se torna a pessoa que faz. Ou você continua esperando o momento certo, ou assume que o momento é agora. Ou você continua negociando, ou para de discutir consigo mesmo. E isso não é sobre perfeição. É sobre compromisso. Compromisso com quem você disse que ia se tornar. Compromisso com aquilo que você sabe que precisa fazer. Compromisso com a vida que você quer construir. E compromisso de verdade. Não é emocional. É prático. É diário.
é silencioso. Agora deixa eu te fazer uma pergunta final nesse bloco. Se você tivesse que decidir hoje, sem volta, sem desculpa, sem negociação, você estaria pronto? Porque é isso que muda tudo. Não é começar, é se comprometer a continuar. Se você decidiu parar de só querer e começar a fazer de verdade, comenta. Agora é decisão. Os sacrifícios que definem quem vence. Existe uma parte do processo que ninguém gosta de falar. Porque não vende, não é bonita, não é confortável, mas é inevitável. O sacrifício. Porque crescer não é só adicionar coisas na sua vida. É retirar hábitos, retirar distrações, retirar comportamentos que hoje parecem normais, mas estão te mantendo no mesmo lugar. E é exatamente aqui que a maioria para. Porque todo mundo quer o resultado, mas quase ninguém quer abrir mão do que está impedindo esse resultado. Quer evoluir, mas não quer sair da zona de conforto. Quer mudar de vida, mas não quer mudar a rotina. Quer ser diferente, mas não quer fazer escolhas diferentes. E isso não funciona, porque não existe transformação sem renúncia. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. O que você precisa parar para começar a evoluir? E não responde rápido, porque você já sabe. Sabe aquele hábito que você repete todos os dias e que não te leva para lugar nenhum? Sabe aquele tempo que você perde com coisas que não acrescentam nada? Sabe aquelas escolhas que você faz sabendo que não são as melhores? É isso. Mas você continua. Porque é fácil. Porque é confortável. Porque não exige esforço. Só que tem um detalhe. Cada escolha fácil hoje gera um preço difícil depois. E cada escolha difícil hoje gera uma vida mais leve lá na frente. Agora pensa nisso. Toda vez que você escolhe o conforto, você está abrindo mão do crescimento. Toda vez que você escolhe o imediato, você está abrindo mão do longo prazo. Toda vez que você escolhe não fazer, você está reforçando exatamente a vida que você tem hoje. E isso vai se acumulando, dia após dia, sem você perceber. Agora aqui está a verdade que quase ninguém aceita. Você não pode ter tudo. Você não pode manter os mesmos hábitos e esperar uma vida diferente. Você não pode continuar fazendo o mesmo e esperar outro resultado. Alguma coisa precisa sair. E isso dói, porque envolve abrir mão de prazer imediato. Envolve sair do automático. Envolve ir contra aquilo que você está acostumado. Mas é exatamente isso que separa quem muda de quem só deseja mudar. Agora imagina a sua vida como ela está hoje. E imagina o que ela poderia ser. Existe uma distância. E essa distância é preenchida por sacrifícios. Sacrifícios pequenos, diários, invisíveis, que ninguém vê, que ninguém reconhece, mas que constroem tudo. Então para de perguntar, o que eu preciso fazer? E começa a perguntar, o que eu preciso parar? Porque às vezes, o que está te travando não é o que falta, é o que sobra. Agora a pergunta final, você está disposto a abrir mão do que te prende para conquistar o que você quer? Ou vai continuar segurando o que é confortável e vivendo a mesma vida? Se você entendeu que precisa abrir mão do que te atrasa, comenta. Eu abro mão do que me prende. A solidão de quem está mudando. Existe uma fase da mudança que quase ninguém te prepara. Uma fase silenciosa, estranha e muitas vezes solitária. Porque quando você começa a mudar, nem todo mundo ao seu redor acompanha. Na verdade, a maioria não acompanha. E isso cria um desconforto difícil de explicar, porque você ainda está no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, na mesma rotina, mas algo dentro de você já não é mais o mesmo. As conversas começam a parecer rasas. Os hábitos começam a não fazer mais sentido. As mesmas coisas que antes te prendiam, agora te incomodam. E isso gera distância. Não necessariamente física, mas emocional. Você começa a se sentir deslocado, como se não pertencesse mais totalmente ali.
mas também ainda não tivesse chegado no próximo nível. E essa é uma das fases mais perigosas. Porque é aqui que muita gente volta. Volta não porque quer, mas porque sente falta do conforto, falta da identificação, falta de se sentir parte, falta de não precisar explicar nada. E aí, desacelera, se adapta de novo, se encaixa de novo, se reduz de novo, só para não se sentir sozinho. Mas aqui vai uma verdade que você precisa entender. Crescimento exige afastamento. Nem sempre das pessoas, mas da mentalidade. Você não pode evoluir e continuar pensando exatamente igual. Não pode querer uma vida diferente, mantendo o mesmo padrão ao seu redor. E isso, inevitavelmente, vai criar um espaço. Um espaço entre quem você era e quem você está se tornando. E esse espaço é solitário. Agora presta atenção nisso. Solidão não significa que você está no caminho errado. Na maioria das vezes, é o contrário. É sinal de que você está saindo do padrão, saindo do comum, saindo do automático. E isso naturalmente te afasta de quem ainda está ali. Agora imagina isso. Você decide crescer, mas continua se comportando como antes, só para se encaixar. O que acontece? Você trava, porque evolução exige coerência. Você não pode querer mais, vivendo como antes. Agora aqui vem a virada. Essa fase não é permanente. Ela é uma transição. Um ponto entre o antigo e o novo. E se você sustenta, algo muda. Você começa a atrair pessoas diferentes, ambientes diferentes, conversas diferentes. Mas isso só acontece se você não voltar atrás, se você não se diminuir para caber onde já não cabe mais. Porque o maior erro nesse momento é tentar ser aceito em um lugar que você já superou. Agora deixa eu te perguntar algo direto. Você está disposto a passar por essa fase para chegar no próximo nível? Ou vai recuar, só para continuar confortável? Porque no final, crescer pode até ser solitário por um tempo, mas permanecer igual é solitário para a vida inteira. Se você decidiu continuar mesmo se sentindo sozinho no processo, comenta: eu continuo mesmo assim. O poder do silêncio e da consistência invisível. Existe uma parte do caminho onde parece que nada está acontecendo. Você está fazendo, está tentando, está se esforçando, mas não vê resultado. Ninguém reconhece, ninguém comenta, ninguém percebe. E é exatamente aqui que a maioria desiste, porque quer validação, quer retorno rápido, quer sentir que está funcionando. Mas crescimento real não acontece no barulho, acontece no silêncio. É nos dias comuns, sem motivação, sem aplauso, que tudo está sendo construído. Agora pensa comigo. Uma pessoa começa algo novo. No início, tudo é visível. Empolgação, energia, mudança clara. Mas depois, entra na fase invisível. A fase onde o esforço continua, mas o resultado ainda não aparece. Aí é aqui que a dúvida entra. Será que está funcionando? Será que vale a pena continuar? Será que eu estou perdendo tempo? E sem perceber, a pessoa começa a desacelerar. Perde consistência, perde ritmo, perde o processo e desiste, exatamente antes do resultado começar a aparecer. Agora presta atenção nisso. Resultado não demora porque você não é capaz. Ele demora porque está sendo construído. E construção leva tempo, leva repetição, leva constância, leva paciência. Só que você não vê isso acontecendo porque o processo é interno, silencioso, invisível. Mas ele está acontecendo. Cada dia que você faz, conta. Cada decisão certa, acumula. Cada repetição, constrói. Mesmo que você não perceba. Agora aqui está a virada que muda tudo. Pare de buscar validação externa. Pare de esperar reconhecimento. Pare de medir seu progresso só pelo que aparece. Porque o que realmente muda sua vida acontece antes de se tornar visível. E quem entende isso, continua, mesmo sem resultado, mesmo sem aplauso, mesmo sem confirmação, porque sabe que está construindo algo. Agora imagina isso, você continua,
mesmo sem ver nada, dia após dia, decisão após decisão. O que acontece? Uma hora aparece, e quando aparece, parece rápido, parece fácil, parece que foi de repente, mas não foi. Foi construído no silêncio, nos dias que ninguém viu, nos momentos que ninguém valorizou. E é por isso que pouca gente chega lá, porque poucos suportam essa fase. Poucos têm paciência, poucos têm constância, poucos continuam sem retorno imediato. Agora deixa eu te perguntar algo direto. Você está disposto a continuar, mesmo quando ninguém estiver vendo? Que mesmo quando parecer que nada está acontecendo, mesmo quando não tiver validação, porque é exatamente aí que você se diferencia. Se você decidiu continuar mesmo no silêncio, comenta: eu confio no processo. Quando tudo começa a responder. Existe um momento no processo em que algo muda. E não é externo primeiro, é interno. Você começa a perceber pequenas diferenças. Sua forma de pensar muda. Sua forma de reagir muda. Sua forma de agir muda. Coisas que antes eram difíceis começam a ficar naturais. Aquilo que você precisava se forçar para fazer, agora já não exige tanto esforço. E isso não acontece de uma vez. Acontece aos poucos, silenciosamente, quase imperceptível. Mas quando você olha com atenção, você percebe. E é aí que tudo começa a responder. Agora presta atenção nisso. O resultado não chega gritando. Ele chega sutil, disfarçado de pequenas evoluções, de pequenas vitórias, de pequenas melhorias, mas que juntas mudam completamente o jogo. Agora pensa nisso. Antes você adiava, agora você age. Antes você desistia fácil, agora você sustenta mais tempo. Antes você duvidava o tempo todo, agora você começa a confiar um pouco mais. E essas pequenas mudanças são gigantes, porque mostram que você saiu do lugar. Agora aqui está o perigo dessa fase: subestimar. Achar que ainda é pouco, achar que ainda não vale, achar que ainda não mudou nada. E por causa disso, perder o ritmo. Porque você ainda não chegou onde quer, mas esquece de reconhecer o quanto já saiu de onde estava. E isso pode te fazer parar, justamente quando começou a funcionar. Agora guarda isso. Resultado não é só o final. Resultado é qualquer evolução em relação ao que você era antes. E quando você entende isso, você mantém a consistência, porque começa a enxergar progresso. Mas agora imagina isso. Você continua, sem parar, sem voltar atrás. O que acontece? Esses pequenos resultados viram grandes. O que era difícil vira natural. O que era esforço vira hábito. O que era dúvida vira confiança. E aí, as coisas começam a acelerar. Mas só chegam nesse ponto quem não desistiu antes. Agora deixa eu te perguntar algo direto. Você está prestando atenção na sua evolução ou só focando no que ainda falta? Porque quem só olha o que falta, desanima. Mas quem reconhece o que já mudou, continua. E continuar é o que faz tudo crescer. Se você já percebeu que começou a mudar, comenta: eu já não sou mais o mesmo. O perigo de relaxar quando começa a funcionar. Existe um momento no processo em que você começa a ver resultado. As coisas melhoram, você evolui, você percebe que está diferente, e isso é ótimo. Mas também é perigoso, porque é exatamente aqui que muita gente perde tudo. Não no começo, não na dificuldade, mas no progresso. Porque quando começa a dar certo, você relaxa, diminui a intensidade, afrouxa a disciplina, volta a negociar. E tudo isso acontece de forma sutil. Você não percebe na hora. Você só sente que agora está mais tranquilo. E aí começam pequenas concessões. Hoje eu posso deixar passar. Só dessa vez. Agora já estou melhor. E essas pequenas concessões parecem inofensivas, mas não são, porque elas quebram o padrão. E padrão quebrado vira retrocesso. Agora pensa comigo.
Você demorou para construir ritmo, demorou para criar consistência, demorou para sair do lugar e começa a perder isso em pequenas decisões, pequenas escolhas repetidas. Agora presta atenção nisso. Você não perde resultado de uma vez. Você perde aos poucos, voltando a hábitos antigos, relaxando onde não deveria, se permitindo coisas que antes você evitava. E quando percebe, já saiu do caminho. Agora aqui está a virada. O momento em que começa a dar certo é o momento que mais exige disciplina. Não menos. Porque agora você tem algo a manter, algo a proteger, algo que já está sendo construído. E manter é mais difícil do que começar. Porque começar tem emoção, mas manter exige maturidade. Agora deixa eu te mostrar um erro comum. A pessoa acha que já entendeu, que agora já mudou. E para de fazer o básico, para de repetir, para de sustentar, para de respeitar o processo. E é aí que começa a cair. Porque crescimento não é um evento, é um padrão contínuo. E no momento que você interrompe esse padrão, você volta. Talvez não imediatamente, mas inevitavelmente. Agora pensa nisso. Você quer só chegar ou quer se manter? Porque chegar qualquer um pode até conseguir, mas sustentar é o que define quem realmente mudou. Agora aqui vai a pergunta direta. Você está pronto para continuar fazendo o que te trouxe até aqui, mesmo quando não parecer mais necessário? Porque é isso que mantém tudo. Se você entendeu que não pode relaxar agora, comenta: eu não vou voltar atrás. O momento em que você assume sua vida. Existe um momento em que tudo muda, mas não é externo, não é visível, não é algo que alguém te entrega, é interno. É o momento em que você para de culpar, para de apontar, para de justificar e assume. Assume que a vida que você tem hoje é resultado direto das suas escolhas. E isso pode ser desconfortável, porque é mais fácil culpar o ambiente, as pessoas, as circunstâncias. É mais fácil dizer que faltou oportunidade, que não era o momento, que as coisas não colaboraram. E às vezes, tudo isso pode até ter influenciado, mas não define. O que define é o que você faz com isso. Agora pensa comigo. Duas pessoas passam pela mesma situação. Uma trava, a outra reage, uma desiste, a outra se adapta. Uma culpa, a outra assume. E o resultado? Completamente diferente. Porque no final, não é o que acontece com você, é o que você faz a partir disso. Agora aqui vem a parte que pouca gente aceita. Enquanto você colocar a responsabilidade fora, você perde o poder. Porque você depende. Depende de mudança externa, depende de alguém fazer algo, depende de algo acontecer. E enquanto depende, você não controla. Mas no momento em que você assume tudo, mesmo o que não foi sua culpa, você ganha controle, ganha poder de agir, ganha clareza para decidir, ganha liberdade para mudar. Agora presta atenção nisso. Assumir não significa se culpar, significa se posicionar. Significa dizer: a partir de agora, depende de mim, sem desculpa, sem justificativa, sem esperar nada de fora. E isso muda completamente sua postura. Você para de reagir e começa a agir. Para de esperar e começa a construir. Para de depender e começa a decidir. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Se tudo dependesse só de você, o que mudaria na sua vida hoje? O que você faria diferente? O que você pararia de adiar? O que você começaria agora? Porque no fundo, é exatamente assim. A sua vida muda no momento em que você para de esperar e começa a assumir. Agora aqui está a virada final desse bloco. Você não controla tudo, mas controla suas ações, e suas ações constroem sua vida. Então, enquanto você continuar esperando algo externo mudar, nada muda. Mas quando você assume, tudo começa. Se você decidiu assumir total responsabilidade pela sua vida, comenta: a partir de agora, é comigo. O perigo de se acomodar. Existe um tipo de fracasso.
que não dói no começo, não incomoda de imediato, não parece errado. Na verdade, parece até confortável. É a acomodação. E ela não chega de uma vez. Ela entra devagar, silenciosa. Você não percebe quando começa, mas sente depois. Você melhora um pouco. E para ali, evolui um nível e se satisfaz, sai de um problema e já acha suficiente. E sem perceber, você começa a aceitar menos do que poderia ser. Agora pensa nisso. Você não está mais no pior ponto, mas também não está no seu melhor. E esse meio é perigoso, porque não dói o suficiente para te fazer mudar. E não evolui o suficiente para te levar além. Você entra em uma zona neutra, onde tudo parece ok, mas não é. Porque ok não é o que você nasceu para viver. Agora deixa eu te confrontar com algo direto. Você parou de evoluir ou só diminuiu a velocidade? Porque tem uma diferença. E muitas vezes, você acha que está mantendo, quando, na verdade, já está regredindo. Porque evolução não é estática. Ou você avança, ou volta. E ficar parado, na prática, é começar a perder. Agora observa a sua vida. Tem áreas onde você já melhorou, mas parou. Parou de se exigir, parou de crescer, parou de ir além e começou a justificar. Já tá bom, melhor do que antes. Não preciso mais disso. Mas no fundo, você sabe que poderia mais, sabe que ainda tem espaço, sabe que não chegou nem perto do seu potencial e mesmo assim, se acomodou, porque agora está confortável e conforto prolongado vira limite. Agora aqui está a virada. O problema não é melhorar, é parar depois de melhorar, porque o crescimento real é contínuo. Ele não tem um ponto final. Sempre existe próximo nível. Sempre existe mais consistência, mais clareza, mais evolução. Agora imagina isso. Você mantém o ritmo, não volta, não relaxa, não se acomoda. O que acontece? Você continua crescendo. E isso te coloca em um lugar que poucos chegam, porque a maioria melhora um pouco e para. Agora a pergunta direta. Você quer só sair do problema ou quer alcançar o seu máximo? Porque são coisas diferentes e exigem atitudes diferentes. Se você decidiu não se acomodar, comenta: eu posso mais. Quem você se tornou? Depois de tudo isso, de cada confronto, de cada reflexão, de cada decisão que você começou a enxergar, existe uma pergunta que precisa ser feita. Quem você está se tornando? Não quem você quer ser, mas quem você está construindo todos os dias. Porque agora, você já sabe. Sabe o que te trava. Sabe onde você se sabota. Sabe o que precisa fazer. E isso muda tudo. Porque antes, você podia dizer que não sabia. Podia fingir que era falta de direção. Podia se esconder atrás da dúvida. Mas agora não. Agora é escolha consciente. E escolha consciente tem peso. Agora observa isso. Você não é mais a mesma pessoa de antes. Talvez externamente, pouca coisa mudou. Mas internamente, tudo começou a se reorganizar. Sua forma de pensar mudou. Sua forma de enxergar suas ações mudou. Na sua forma de encarar seus próprios limites mudou. E isso é o início da transformação real. Agora presta atenção nisso. Mudança de verdade. Não começa no comportamento. Começa na identidade. Porque quando você muda quem você acredita que é, suas ações começam a acompanhar. Você deixa de agir como alguém que tenta e começa a agir como alguém que faz. Deixa de agir como alguém que depende de motivação e começa a agir como alguém que executa. Deixa de agir como alguém que foge e começa a agir como alguém que enfrenta. E isso não acontece de uma vez, mas já começou. Agora pensa nisso. Toda vez que você toma uma decisão alinhada com essa nova versão, você reforça ela. Toda vez que você sustenta, mesmo sem vontade, você constrói ela. Toda vez que você continua, mesmo com dificuldade, você fortalece ela. E aos poucos, ela deixa de ser algo que você busca e passa a ser quem você é.
Agora, aqui está o ponto que muda tudo. Você não precisa mais esperar se sentir pronto, porque você já começou a se tornar. E isso muda completamente a forma como você age. Porque agora não é mais sobre tentar mudar de vida. É sobre sustentar quem você decidiu ser. E isso exige consistência, exige presença, exige decisão diária, mas também te coloca em outro nível. Agora a pergunta final desse bloco. Você vai honrar essa nova versão ou vai voltar para a antiga? Porque agora não é mais sobre descobrir, é sobre manter. Se você decidiu honrar quem está se tornando, comenta: eu sustento quem eu sou agora. O futuro que começa agora. Agora existe algo que você não pode mais ignorar. O seu futuro. Não aquele futuro distante e abstrato, mas o futuro que começa hoje. Porque tudo que você faz agora está construindo o que você vai viver depois. E isso não é força de expressão, é realidade. Cada escolha sua, cada decisão pequena, cada atitude que você repete, está definindo o seu caminho. Agora pensa comigo, se você mantiver o padrão que tem hoje, qual vai ser o seu futuro? Não o que você deseja, mas o que, de fato, está sendo construído, porque desejo não constrói, ação constrói. E ação repetida define destino. Agora aqui vem a virada. Você não precisa esperar o futuro chegar para mudar. Você muda agora, e o futuro responde depois. Simples assim. Agora imagina isso. Você começa a sustentar o que decidiu. Todos os dias, sem negociar, sem depender de emoção, sem voltar atrás. O que acontece em 1 mês? Mudança. Em 3 meses? Clareza. Em 6 meses? Resultado. E em 1 ano, você olha para trás e não se reconhece mais. Mas isso só acontece se você parar de tratar o futuro como algo distante e começar a tratar como algo que está sendo construído hoje. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Se você levasse a sério os próximos 30 dias, o que mudaria na sua vida? Se você realmente sustentasse suas decisões, sem falhar emocionalmente, sem negociar, sem adiar, onde você estaria? Porque não é sobre anos, é sobre constância. Agora presta atenção nisso. A vida que você quer não está longe. Ela está atrás de consistência, atrás de decisões repetidas, atrás de um padrão que você ainda não sustentou por tempo suficiente. E isso muda tudo, porque significa que não é impossível, só não foi mantido. Agora a decisão volta para você. Você vai continuar tratando sua vida como algo que pode esperar, ou vai começar a construir de verdade? Porque o futuro não é algo que acontece, é algo que você cria. Se você decidiu começar a construir sua nova vida hoje, comenta: meu futuro começa agora. A escolha que define tudo. Chegou o ponto em que não existe mais neutralidade. Você não está mais no começo. Você não está mais no vendo o que faz. Você já entendeu, já percebeu o que te trava, já viu onde você se sabota, já reconheceu o que precisa mudar. E agora, não existe mais desculpa confortável, porque a partir daqui é escolha. E escolha de verdade. Divide. Ou você muda, ou você continua igual. Não tem meio termo. Porque tentar sem sustentar é continuar no mesmo lugar. Pensar sem agir é continuar no mesmo lugar. Querer sem decidir é continuar no mesmo lugar. Agora deixa eu te perguntar algo que pode incomodar, mas precisa ser dito. Se nada mudar daqui para frente, você vai aceitar? Vai aceitar repetir os mesmos padrões, os mesmos erros, os mesmos resultados? Vai aceitar olhar para sua vida daqui a um tempo e perceber que você sabia o que precisava fazer, mas não fez? Porque isso pesa, e pesa mais com o tempo. Agora presta atenção nisso. Você não está mais no ponto da ignorância. Você está no ponto da consciência. E consciência cobra posicionamento. Porque quando você sabe e não faz, o peso é maior, a frustração é maior, a cobrança interna é maior. Porque não é mais falta de informação, é falta de ação. Agora aqui está a virada final desse bloco.
Você não precisa provar nada para ninguém, mas precisa ser honesto com você. Precisa decidir de que lado você está. Do lado de quem continua tentando, ou do lado de quem executa. Do lado de quem adia, ou do lado de quem age. Do lado de quem espera, ou do lado de quem constrói. E essa escolha não é feita no futuro. É feita agora. Agora deixa eu te fazer a pergunta mais direta de todo esse vídeo. Você vai continuar sendo quem você sempre foi? Ou vai assumir de uma vez por todas quem você pode se tornar? Porque a partir desse momento, não é mais sobre entender, é sobre decidir. Se você decidiu que não vai mais continuar igual, comenta: eu escolho mudar agora. Quando você para de falar e começa a fazer, existe um ponto em que você para de anunciar e começa a agir. Um ponto onde você não sente mais necessidade de explicar, de convencer, de mostrar para todo mundo o que vai fazer, porque agora você entendeu. Entendeu que falar não muda nada, que prometer não constrói nada, que intenção sem ação não vale, e isso muda completamente sua postura. Antes, você falava sobre o que ia fazer. Agora, você faz. Antes, você buscava validação. Agora, você busca progresso. Antes, você precisava que os outros acreditassem. Agora, você só precisa continuar. E isso é poderoso, porque te tira do barulho e te coloca no processo. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já disse que ia mudar? Quantas vezes você já anunciou planos? Olha, quantas vezes você já começou cheio de energia e depois parou? E isso não é sobre falta de vontade, é sobre excesso de exposição. Porque quando você fala demais, você sente que já fez, você sente um alívio, como se já estivesse no caminho, mas não está. Você só criou a sensação de progresso. Agora presta atenção nisso. Progresso real é silencioso. Ele acontece quando ninguém está vendo, quando ninguém está cobrando, quando não tem aplauso. É ali que você constrói de verdade. Agora imagina isso. Você para de falar, para de anunciar, para de explicar e começa a executar todos os dias, sem precisar provar nada. O que acontece? Você ganha consistência, porque não depende mais de reação externa. Você depende só da sua decisão. E isso cria algo muito forte: foco. Você não se distrai com opinião, ou não se desvia por validação, não se perde tentando mostrar. Você simplesmente faz. E com o tempo, o resultado aparece. E quando aparece, não precisa de explicação. Ele fala por você. Agora aqui está a virada. Você não precisa convencer ninguém. Você precisa construir. Porque quem constrói não precisa provar. Agora a pergunta direta: você está mais preocupado em parecer que está evoluindo ou em realmente evoluir? Porque são coisas diferentes e só uma delas muda sua vida. Se você decidiu parar de falar e começar a agir, comenta. Menos fala, mais ação. Quando isso vira quem você é. Existe um momento em que aquilo que antes era difícil simplesmente deixa de ser. Não porque ficou mais fácil, mas porque você mudou. Aquilo que antes exigia esforço, agora acontece naturalmente. Aquilo que antes você precisava se forçar, agora você faz sem pensar. E isso é sinal de algo muito maior. Você não está mais tentando mudar. Você mudou. Agora presta atenção nisso. No começo, tudo parecia pesado. Você precisava se convencer, precisava se empurrar, precisava lutar contra você mesmo. Mas com o tempo, isso foi diminuindo, porque repetição cria padrão, e padrão cria identidade, e identidade define comportamento. Agora pensa nisso. Antes você era alguém que adiava. Agora você é alguém que faz. Antes você dependia de motivação. Agora você executa mesmo sem vontade. Antes você fugia do desconforto. Agora você enfrenta, e isso não aconteceu de um dia para o outro. Foi construído. Dia após dia, escolha após escolha, decisão após decisão. E agora, isso faz parte de você. Agora aqui está o ponto mais importante. Quando algo vira identidade, você não volta fácil, porque não é mais algo que você tenta fazer, é algo que você é.
E isso muda tudo, porque você não precisa mais lutar o tempo todo. Você sustenta naturalmente. Agora imagina isso. Você mantém esse padrão. Continua, sem voltar, sem relaxar. O que acontece? Você sobe de nível e começa a viver uma realidade que antes parecia distante, mas que sempre esteve disponível. Agora deixa eu te perguntar algo direto. Você percebe que já mudou? Ou ainda está preso na versão antiga de você? Porque reconhecer essa mudança é o que te permite sustentar. Agora a virada final desse bloco. Você não está mais começando, você está se tornando. E isso exige continuidade. Se você percebeu que já está se tornando alguém diferente, comenta: "Eu mudei de verdade." A mensagem que fica. Depois de tudo isso, de cada reflexão, de cada confronto, de cada momento em que você se enxergou, existe algo que precisa ficar claro. Nada disso foi sobre teoria. Foi sobre você, sobre a forma como você vive, sobre as escolhas que você faz, sobre a vida que você está construindo, mesmo sem perceber. Porque no final, não é sobre entender, é sobre aplicar. Você pode assistir, concordar, sentir, mas se não agir, nada muda. E essa é a diferença que separa tudo. Agora pensa nisso. Quantas vezes você já entendeu algo importante e não mudou? Quantas vezes você já teve clareza e continuou no mesmo padrão? E o problema nunca foi falta de conhecimento, foi falta de ação. Agora aqui está a mensagem que você precisa levar daqui. Você já tem tudo o que precisa para começar. Não falta informação, não falta capacidade, não falta oportunidade. O que falta é decisão sustentada. É fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não quer, mesmo quando não vê resultado, mesmo quando ninguém reconhece, porque é isso que constrói tudo. Agora presta atenção nisso. A sua vida não muda quando você aprende algo novo. Ela muda quando você aplica o que já sabe. E você já sabe muito, mais do que suficiente para sair do lugar. Agora a pergunta final desse bloco. Você vai sair desse vídeo e continuar igual? Ou vai usar isso como um ponto de virada real? Porque a diferença entre esses dois caminhos é enorme. E começa em uma decisão simples: agir, mesmo que pequeno, mesmo que imperfeito, mas agir. Porque no final, não é o que você sente agora que importa, é o que você faz depois. Se você decidiu aplicar de verdade, ou comenta: "Eu vou fazer acontecer." O legado que você constrói. Agora eu quero que você pense além de você, além dos seus resultados, além das suas conquistas, e olhe para algo maior, o impacto da sua vida. Porque tudo que você faz não afeta só você, afeta quem está ao seu redor, afeta quem te observa, afeta quem se inspira em você, mesmo sem você perceber. Agora pensa nisso. Quando você decide mudar, você não muda sozinho. Você cria referência, você mostra que é possível, você quebra padrões, você abre caminho, e isso é poderoso. Porque muita gente não precisa de conselho, precisa de exemplo, e exemplo não se fala, se vive. Agora observa a sua própria vida. Quantas pessoas de alguma forma te observam? Família, amigos, pessoas próximas. E mesmo que elas não digam, elas percebem. Percebem suas atitudes, seus hábitos, suas escolhas. E isso influencia. Agora aqui está a virada. Quando você cresce, você eleva o padrão ao seu redor. Você inspira sem precisar falar. Você impacta sem precisar convencer. Porque as pessoas veem. E isso gera transformação. Agora imagina o contrário. Você continua igual, sem evolução, sem mudança, sem ação. O que você transmite? Exatamente isso. E isso também impacta. Porque a ausência de crescimento também ensina. Agora deixa eu te perguntar algo direto. Que tipo de exemplo você está sendo? Alguém que tenta? Ou alguém que faz? Alguém que fala? Ou alguém que constrói? Alguém que se limita? Ou alguém que rompe padrões? Porque no final, sua vida não é só sobre você.
É sobre o que você representa. Agora presta atenção nisso. Você não precisa ser perfeito, mas precisa ser verdadeiro. Precisa viver aquilo que acredita. Precisa sustentar aquilo que decidiu. Porque é isso que cria impacto real. Agora imagina daqui a alguns anos. Você olhando para trás e vendo o que construiu. Não só em resultado, mas em quem você se tornou e no que você influenciou. Porque isso é legado. Não é sobre o que você teve, é sobre o que você deixou. Se você decidiu construir algo que vai além de você, comenta: eu vou deixar um legado. O que vai ficar com você? Depois que esse vídeo terminar, a sua vida continua. Os mesmos problemas, as mesmas responsabilidades, o mesmo ambiente. Nada externo muda, mas existe uma coisa que pode nunca mais ser a mesma: a forma como você se enxerga. Porque agora você viu onde está se travando, viu onde está se sabotando, viu o que precisa fazer, e isso não dá para desver. Você pode até tentar ignorar, voltar para a rotina, se distrair, fingir que nada aconteceu, mas aquela consciência vai continuar ali, silenciosa, te lembrando. Agora presta atenção nisso. Esse tipo de momento não acontece toda hora. É raro. É quando você para e realmente se enxerga, sem filtro, sem desculpa, sem distração. E quando isso acontece, algo muda. Mesmo que pequeno, mas muda. Agora a pergunta é: o que você vai fazer com isso? Vai usar ou vai ignorar? Porque ignorar é fácil. Sempre foi. Você já fez isso antes. Sentiu, entendeu e depois voltou para o automático. Mas dessa vez, você já sabe o preço disso. Agora deixa eu te falar algo direto. Não é sobre sentir forte agora. Não é sobre sair motivado. É sobre lembrar disso amanhã. Quando a vontade não estiver lá. Quando o cansaço bater. Quando a rotina tentar te puxar de volta. É ali que isso precisa aparecer. Não como emoção, mas como decisão. Agora pensa nisso. Se você sustentar, mesmo quando esquecer o motivo, você muda. Mas se você depender desse momento, você volta. E isso define tudo. Agora aqui está o ponto final desse bloco. Esse vídeo não muda a sua vida. O que muda é o que você faz depois dele. Se você decidiu não ignorar isso dessa vez, comenta: eu não vou esquecer. A decisão que muda tudo. Agora não tem mais nada novo para você ouvir. Não tem mais explicação. Não tem mais argumento. Não tem mais reflexão. Agora é só você e a decisão. Porque tudo que precisava ser mostrado, foi. Tudo que precisava ser entendido, você entendeu. E isso coloca você em um ponto raro. O ponto onde você não pode mais fingir que não sabe. Agora presta atenção nisso. A maioria das pessoas passa por momentos como esse e não faz nada. Sente, se impacta, mas volta para o mesmo padrão, porque decidir de verdade exige coragem. Coragem de abrir mão, coragem de sustentar, coragem de continuar mesmo quando for difícil. E é exatamente isso que separa. Não é conhecimento, não é oportunidade, não é sorte, é decisão. Agora pensa comigo. Daqui a alguns dias, esse momento pode desaparecer. Você pode esquecer, pode se distrair, pode voltar para o automático. E tudo isso vira só mais um vídeo que você assistiu. Ou pode ser o ponto onde você mudou. E isso depende de uma coisa só. O que você decide agora, não amanhã, não depois, não quando for mais fácil. Agora. Agora deixa eu te fazer a pergunta mais importante de todo esse processo. Você vai continuar sendo quem você sempre foi? Ou vai assumir de verdade quem você pode se tornar? Sem meio termo, sem desculpa, sem negociação. Porque a sua vida não muda quando você entende. Ela muda quando você decide e sustenta. Agora aqui está a verdade final. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai te empurrar. Ninguém vai te salvar. Ninguém vai sustentar por você. Ou você faz, ou não acontece. Simples assim. Agora, a escolha está clara. E ela é sua.
E se você decidiu de verdade mudar a partir de agora, comenta: eu decidi e não volto atrás. A promessa que você não quebra. Existe algo mais forte do que motivação, mais forte do que disciplina, mais forte do que qualquer técnica. Uma promessa. Mas não uma promessa para alguém, uma promessa para você. E isso muda tudo, porque você pode enganar os outros, pode justificar, pode explicar, mas quando a promessa é interna, não tem para onde fugir. Agora pensa nisso. Quantas vezes você já prometeu que ia mudar? Quantas vezes disse: agora vai, dessa vez é sério. Agora eu faço de verdade. E mesmo assim, voltou atrás. Não porque não queria, mas porque a promessa não foi real, foi emocional, foi momentânea, foi baseada no impulso. E promessa baseada em emoção quebra. Agora presta atenção nisso. Promessa real não depende de como você se sente. Ela depende de quem você decidiu ser. Ela não muda com o dia. E não muda com o humor. Não muda com a dificuldade. Ela permanece, porque virou compromisso. Agora aqui está a virada. Você não precisa de mais energia. Você precisa de mais integridade. Precisa fazer o que você disse que ia fazer, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando não tem consequência externa. Porque a consequência real é interna. É a forma como você se enxerga. Agora pensa nisso. Toda vez que você cumpre o que promete para si, você se fortalece. Você constrói confiança interna, constrói respeito por si mesmo, constrói identidade. Mas toda vez que você quebra, você enfraquece, você perde confiança, perde força, perde consistência. E isso vai acumulando. Agora imagina isso. Você começa a cumprir, sem falhar emocionalmente, sem negociar, sem se sabotar. O que acontece? Você se torna alguém confiável, para si mesmo. E isso muda tudo, porque quando você confia em você, você não depende de nada externo. Agora a pergunta mais direta desse bloco: você pode confiar em você? Porque no final, é isso que define tudo. Não é o que você fala, não é o que você sente, é o que você cumpre. Agora o momento é esse. Faz uma promessa silenciosa, sem anunciar, sem explicar, sem mostrar, só você. E decide que dessa vez não vai quebrar. Se você fez essa promessa para você mesmo, comenta: eu cumpro o que eu decido. O fechamento final. No final, sempre foi sobre você. Não sobre o que faltava, não sobre o que aconteceu, não sobre o que disseram, mas sobre o que você decidiu fazer com tudo isso. Porque a vida não muda em grandes momentos. Ela muda nas decisões silenciosas, naquelas que ninguém vê, naquelas que ninguém aplaude, naquelas que só você sabe. E são essas decisões que constroem quem você se torna. Agora olha para tudo que você viu até aqui. Não foi sobre motivação, não foi sobre inspiração, não foi sobre sentir, foi sobre encarar. Encarar quem você é e quem você pode ser. E essa diferença agora está clara. Mas clareza sem ação não muda nada. Agora presta atenção nisso. Você não precisa de mais um vídeo, mais uma explicação, mais um empurrão. Você precisa agir, mesmo sem vontade, mesmo sem certeza, mesmo sem garantia. Porque é isso que constrói tudo. Agora imagina daqui a um tempo, você olhando para trás e vendo esse momento. Você vai lembrar disso como mais um vídeo, ou como o ponto onde tudo mudou. Porque a resposta não está no que você sentiu aqui, está no que você fizer depois. Agora aqui vai a última verdade. Você não nasce pronto. Você se constrói. E essa construção começa quando você decide e continua quando você não desiste. Então não espera mais. Não adia mais. Não negocia mais. Porque a sua vida não começa depois. Ela começa agora. Se você chegou até aqui e decidiu mudar de verdade, comenta: eu não volto mais.